Nós estamos tentando finalizar essa série, o que fazer com essas crianças, e domingo passado eu tinha convicção no meu coração que seria o último domingo. Até que eu olhei para o relógio, vi que eram 8:45, eu ainda estava na segunda pergunta. Aí naquele momento a gente conversou e eu passei então dizendo que nós estaríamos nesse domingo concluindo as outras 4 perguntas para de fato finalizarmos essa série. Queridos, eu espero que você esteja entendendo a importância desta série. Eu espero que você esteja absorvendo, que o Espírito Santo esteja mostrando a você a importância desta série. Ontem mesmo eu estava em um local onde um pai de família veio me procurar, dizendo que ele não vinha no refúgio, não participava daqui, está em outra igreja, é um homem que participa de uma outra igreja, e que ele tem acompanhado a série pelo nosso site. E que ele e a esposa dele estavam muito balançados, porque em função de uma das primeiras mensagens em que eu falei da importância, da possibilidade, né, daquela família que pode educar o seu filho, ter o seu filho recém-nascido próximo, né? Então não deixá-lo na creche. E por causa daquela mensagem, daquele momento, ele e a esposa dele estavam fazendo todas as contas matemáticas para que no ano que vem, então, ela pudesse trabalhar meio período e tirar o seu filho recém-nascido da creche para estarem educando o filho mais próximo. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, porque nós estamos vendo que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando no nosso meio. E eu quero te dizer que não importa o que você já fez de errado, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Eu e a pastora estávamos numa conferência na semana passada, na Comunhão Cristã em Curitiba. Fomos convidados, preletores, pastores de grandes igrejas, de grandes nomes no Brasil estavam lá ensinando. E um deles contou uma história, dizendo que um dos conselheiros dele, que ele disse que todos os conselheiros dele são de cabelo branco, um deles tinha falecido já, e que um dia ele estava conversando com esse conselheiro, e eles estavam conversando a respeito de um pastor emergente que tinha acabado de começar um trabalho, e ele estava com a igreja crescendo muito rápido, com o seu nome já por todo o Brasil, as suas pregações estavam sendo visualizadas nos canais de YouTube e tudo mais. E ele então fez esse comentário a esse conselheiro, a este pastor sábio de cabelos brancos. E o pastor olhou para ele e disse assim: sabe, eu não me impressiono mais com os começos, eu aprendi a me impressionar com os fins. Porque muita gente começa bem e termina mal. Então, em nome de Jesus, talvez você esteja aqui, talvez você não tenha começado bem, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai terminar muito bem. Em nome de Jesus, que a sabedoria que o Senhor está acrescentando em você, que a graça de Deus, através do trabalhar do Espírito Santo sobre a tua vida, possa te levar a níveis de mais conhecimento, de mais graça para lidar com seus filhos, com seus netos, com os seus sobrinhos, com todas as crianças das quais você conhece. Amém? Então, vamos estar aqui respondendo a mais algumas perguntas. E eu creio que nós estamos nos aproximando do fim dos tempos. Eu creio. Confesso a vocês que demorou para essa ficha cair em mim, mas hoje eu creio. Eu creio porque os sinais são muito óbvios. As coisas estão acontecendo em volta de nós muito rapidamente. E a tendência, não quero te desanimar, mas é piorar. E é por isso que o nosso lar, a nossa casa precisam ser colunas. Ontem eu fiz mais um casamento, esse ano foram 3 casamentos. E toda vez que eu estou em um momento de casamento eu me alegro muito, porque é um momento de esperança. É um momento em que nós olhamos e nos deparamos com esperança, de que um novo lar está nascendo, e daquele lar
luz e sal será emanado para toda a sociedade. Então, amados, valorizem o lar de vocês, valorizem a casa de vocês, valorizem o casamento de vocês, valorizem os filhos de vocês, porque isso é o instrumento mais precioso do Senhor, que está em tuas mãos. E você, quando você trabalha graciosamente, através da palavra do Senhor, através dos ensinos do Senhor, o nome do Senhor, o reino do Senhor é alargado. E é por causa disso, então, que nós estamos enfatizando a questão da família. Amém? No momento onde há caos, no momento onde há dificuldade, no momento onde há miséria de valores e princípios aí nos quatro cantos, dos quatro ventos, ao redor deste Brasil todo, nós precisamos nos levantar como aqueles que têm resposta e como aqueles que praticam a resposta dentro de casa, em nome de Jesus. Amados, a quinta pergunta está muito interessante. Até que ponto posso chamar a atenção de uma criança que não é minha? Até que ponto posso chamar a atenção de uma criança que não é minha? E eu quero te levar ao livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Talvez você que está aqui não consiga abrir estas passagens ao longo de que nós vamos falando. Anote elas, aí você em casa abre com mais calma, estuda, em nome de Jesus, no teu devocional, já profetizo que você tem um tempo com o Senhor precioso por todo dia, né? Então nesse tempo você vai meditar, vai refletir em relação à palavra do Senhor, mas lá no capítulo 2 de Joel, no versículo 28, há uma promessa de derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. E nesta promessa, onde o profeta Joel está ali trazendo da parte do Senhor para nós, diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém? Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Mas eu quero trazer aqui a nossa lembrança, e a você que está lendo esse texto pela primeira vez, de que acontecerá depois do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, que os filhos e as filhas profetizarão. Então, amados, quando nós olhamos para uma criança, nós não podemos menosprezá-las. Nós não podemos desprezar aquilo que está guardado da parte do Senhor para essas crianças. Nós não podemos olhar para essas crianças pensando assim, um dia, quando ela crescer, ela vai ser isso ou aquilo. Nós devemos buscar do Senhor aquilo que ela já é, ou aquilo que ela já deveria ser no Senhor naquele momento. E isso para nós traz uma responsabilidade e traz uma visão completamente diferente. Porque quando nós olhamos para a criança, nós então vemos uma pessoa, uma obra-prima do Senhor que está pronta para ser aquilo que o Senhor quer que ela seja naquele momento. Amém? As crianças, os filhos e as filhas profetizarão. Vou falar algo para vocês aqui da experiência que eu tive. Levamos a nossa filha para uma conferência há um tempo atrás, e nesse momento de ministração que nós tivemos ali, ela começou a falar em línguas. E daquele momento em diante, então, nós entendemos que algo do Senhor, da parte do Senhor, estava sendo iniciado na vida dela. E eu quero falar isso com muito temor, não quero me colocar como alguém superior a alguém, de forma alguma, eu não quero gerar nada além do ensinamento na tua vida nessa noite. Mas, debaixo desse entendimento, eu percebi que eu deveria dar continuidade àquilo que o Senhor havia iniciado.
E amados, esse é o papel do pai, dar continuidade àquilo que o Senhor inicia. E então, desde aquela vez, daquele momento em que aquilo aconteceu, todos os dias quando nós a levamos para a escola, quando eu a levo para a escola, nós temos um momento, um marco ali, uma esquina, que de casa até aquela esquina nós oramos juntos em línguas. Daquele momento em diante, ou eu ou ela, então, oramos por aquele dia. E o Senhor tem feito grandes coisas. Teve uma vez em que eu não vou falar o que ela disse, porque é muito especial, mas eu vou falar, que nós estamos guardando para nós, mas eu vou falar algo que aconteceu muito interessante. E eu sempre coloco um rádio, né? Nós estamos usando o carro do Anderson emprestado, que tem rádio, nosso não tinha, né? Tem rádio. E aí eu coloco o rádio lá, uma adoração, e nós estamos ouvindo ali a adoração. E isso acaba desinibindo ela um pouquinho mais para falar um pouquinho mais, né? Mais alto. Eu sempre fico com o ouvido ali, falando também, mas eu fico ouvindo, querendo saber, porque eu não quero que ela cresça uma criança constrangida em fluir nas coisas do Espírito Santo. Amém, queridos? Isso é um ensinamento muito importante também. Porque eu cresci assim. E aí, nós então, fui orando e eu percebi que não estava saindo nada ali, né? Estava silêncio, aquela coisa assim, silenciosa e tal. E eu deixei aquilo até o momento da esquina e tal. E antes de começarmos a oração do dia, pelo dia, eu perguntei a ela, falei, filha, por que você não orou hoje, né? Ela falou, papai, aconteceu uma coisa muito estranha. Porque enquanto eu te ouvia, eu estava ouvindo a seguinte frase, e ela falou uma frase. Amados, ela falou uma frase, que eu e a Ju temos orado por algo que o Senhor já estava trabalhando, e ela teve a interpretação da minha oração. Amados, isso cabe a nós, a proporcionarmos esse ambiente onde o Senhor pode agir. Né? Então, não subestime uma criança em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou tentar entrar na pergunta aqui. Até que ponto posso chamar a atenção de uma criança que não é minha? Então, a partir do momento em que nós entendemos, em que nós olhamos para a criança desta forma, não somente como alguém que está num processo para crescer, claro que isso em muitas áreas é real, mas nós devemos entender também que já há algo precioso naquela criança, e ela já deve estar ali fluindo no Senhor. Então, quando nós entendemos isso, nós temos um zelo diferente pela criança. Nós não desconsideramos a criança e vemos a criança como aquela que está atrapalhando ou está obstruindo alguma coisa, mas é algo precioso do Senhor. Então, nós agimos de forma respeitosa. Amados, se os pais da criança estão presentes e a criança está ali desobedecendo, está fazendo algo errado, em que você está olhando e percebendo aquilo, se dirija aos pais de forma respeitosa, com amor e zelo por aquela criança. Se os pais da criança não estão presentes, o que eu faço? De forma respeitosa, eu posso chamar a atenção daquela criança. Isso acontece várias vezes quando, por exemplo, eu estou ali no lobby e alguma criança que está com mais energia do que, né, o comum, quer passar pela porta de vidro e sair para a rua. E naquele momento, então, a gente ali chama a criança, né, e diga, olha, não brinca aqui não. Aqui é perigoso, não passe dessa porta. Fique aqui do lado de dentro. Né? Nós podemos fazer isso. E sabe o que? Nós devemos fazer isso. Nós devemos fazer isso porque nós precisamos cuidar dessas crianças. Amém? Não é porque ela não é teu filho ou tua filha que os teus olhos estão lá e vá, o pai que se vire com essa criança. Né? Não, nós temos que ter esse zelo. Nós temos que ter esse cuidado. Não é? Não, nós não podemos deixar os nossos irmãos tropeçarem. Assim como nós não podemos deixar essas crianças tropeçarem também. Então devemos ter esse zelo. Agora, se você está em um cargo de confiança dado pelos pais, ou envolvido em um grau de parentesco, né, advirta com mais firmeza. Use com a autoridade que os pais lhe deu, né, mas sempre respeitosamente, pois a criança não é sua.
Amém? A criança não é sua. Sempre respeitosamente. E eu te peço também que mesmo que for sua criança, seja respeitoso também. Né? Mesmo uma criança sendo sua, seja respeitoso. Não é porque a criança não é sua que você vai ser desrespeitoso. Né? Mas seja respeitoso sempre. Em nome de Jesus. Agora, pastor, eu não gosto que chamem a atenção do meu filho, não. Eu não. Quem chama a atenção do meu filho só sou eu. Querido, desça do cavalo. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não despreze a sabedoria e o ensino. Talvez te constranja. Uma vez nós estávamos num restaurante e a nossa filha também estava correndo e uma senhora chamou a atenção dela assim de um jeito muito forte. E estava eu, a Ju, a Ana Júlia e esta senhora. Amados, eu pedi desculpas àquela senhora, chamei a Ana Júlia do lado e falei: filha, não faça mais isso. Eu não fiquei pensando quem ela pensa que ela é, né? Quem essa senhora pensa que ela nem sabe quem eu sou, não sabe meu nome, né? E a gente vai para a ignorância. Não vá. Aproveite a oportunidade. Né? É a oportunidade de você chegar para o teu filho e falar: olha, você está vendo que até eu passei vexame por tua causa. Né? É o que o Provérbios diz, né? É vergonha para a mãe, o filho que não é educado. Provérbios 10:17, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então, pai, se o teu filho for chamado a atenção por uma outra pessoa, receba, se humilhe e receba essa repreensão, em nome de Jesus. Mesmo que venha de uma forma até desrespeitosa, se humilhe, deixe que o Senhor trate com aquela pessoa, mas receba. De repente há algo ali que Deus vai tratar no orgulho da pessoa que falou e no teu orgulho também. Né? Tudo ali é oportunidade para que o Senhor trabalhe. Então receba, em nome de Jesus. Né? Agora, se você está com os teus filhos, e os teus filhos estão envolvidos ali com crianças, e essas crianças estão sendo um exemplo negativo para os teus filhos, né? De repente estão ali numa situação onde estão falando palavrão, de repente estão ali numa situação onde estão falando de coisas que não deveriam estar falando, o que você faz? Você pega os teus filhos e zarpa dali. Né? Não deixe os seus filhos suscetíveis à desconstrução do ensino que você está gerando, porque isso vai desconstruir aquilo que você está trabalhando neles. Né? Deuteronômio 22:8 diz o seguinte: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Em outras palavras, se você for construir uma casa, coloque artifícios de proteção nesta casa, para que aquilo que você está construindo seja protegido. Então, você está construindo educação nos teus filhos, proteja. Não deixe com que as situações em volta, né? É por isso que deve aí nascer um zelo cada vez maior nosso, que as situações em volta desconstruam aquilo que está sendo construído. Amém? Construi proteções pelos valores que você está trazendo para dentro de casa. Né? Com quem andam os teus filhos? Com quem andam os teus filhos? Você deve saber. Você deve ficar de olho. Não. Por quê? Porque, amados, basta uma noite, basta alguém tocá-la que eu não conheço, basta qualquer situação por um minuto para desconstruir anos de investimento nos nossos filhos. E nós precisamos ser zelosos com isso. Tem muita gente. Imagine só que a palavra de Deus nos ensina que existe joio no meio do trigo, que existe lobo em pele de cordeiro, que dentro da própria igreja existem pessoas mal intencionadas. Imagine fora. E nós precisamos zelar com essas coisas. Não é? São os nossos filhos.
São as nossas joias preciosas. Então, chame a atenção de forma respeitosa e receba uma advertida de algum adulto ou de alguém que for lá chegar a você para falar dos seus filhos, né? Sexta pergunta: quanto tempo é o suficiente com os meus filhos? E eu vou te dizer o seguinte: depende da programação. Dependendo da programação que você disser, eu vou, não precisa ter tempo com teu filho não. Pode ficar trabalhando, porque não está dando certo. Porque, amados, existe uma diferença muito grande entre nós gastarmos tempo com eles e nós investirmos tempo neles. Tem gente que diz, não, eu tirei o fim de semana para ficar com os meus filhos. Aí teu filho fica trancado no quarto, brincando com as coisas dele, e você assistindo futebol na televisão da sala, com os pés para cima. Amados, deixa eu te dizer, isso não é tempo de qualidade com teu filho. Isso é tempo de qualidade com você mesmo, né? Tempo de qualidade é quando você interage com o teu filho. Tempo de qualidade é quando você faz uma programação em que ele está completamente envolvido. É quando você tem a oportunidade de expressar o teu amor, o teu carinho, o teu afeto, os teus ensinamentos, né? Quando você tem esse tempo de qualidade com o teu filho, aí sim, isso é tempo de qualidade. E aí, se for esse tipo de tempo de qualidade, aí eu te digo, o máximo possível. Né? O máximo possível para que seja construído aquela autoimagem divina que nós falamos no domingo passado, né? Olha que interessante. Deuteronômio 6:6. Nós já lemos também domingo retrasado. Essas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, todo o tempo em que você tem de qualidade com teu filho, é oportunidade para ensinar Deus no coração dele. É a oportunidade para você orar com ele, é a oportunidade para você compartilhar dos ensinamentos da palavra de Deus, é a oportunidade para você ser algo, interagir de forma realmente verdadeira e valiosa com os teus filhos. Pense que todo o tempo que você tem com eles não vai voltar e que precisa ser especial. Sabe aqueles exercícios que muitos filmes americanos tentam passar para nós, né, de que como viver o dia como se fosse o último dia de vida, né? Tem muitos filmes que falam sobre isso, né? Imagine se nós pensássemos no tempo que nós temos com os nossos filhos como se fosse um dos últimos tempos que nós teríamos de ensino para passar a eles, né? Nós iríamos em direção a essa situação completamente diferente, com o coração preparado, com o ensino preparado, com a oportunidade já desenhada para nós sermos efetivos na vida deles, né? Então não leve a vida, né, desse jeito em que os anos passam, a gente olha para trás e fala, poxa vida, e se eu tivesse feito aquilo? Faça, faça, faça. Nós estamos chegando no final de ano, né? E por mais que a gente saiba que nada muda, né? Por mais que a gente saiba que as coisas continuam do jeito que elas são, a gente sempre faz uma reflexão de como foi o ano e a gente coloca metas para o ano seguinte, né? Fazer exercício, não é? Assim que a gente faz. Então, que a gente possa realmente colocar aí nesse momento, né? A gente sempre faz no último culto do ano, nós vamos fazer aqui também, o momento onde você vai poder escrever, conversar com seu cônjuge sobre as metas, sobre aquilo que você quer realizar no ano de 2017. Nós vamos apresentar ao Senhor isso, como nós sempre fazemos, mas assim, reflita em relação a isso, né? O que de efetivo você pode fazer para a tua família no ano de 2017, que você deixou a desejar no ano de 2016? É uma boa, né? Sétima pergunta. Hoje está mais rápida, né? Sétima pergunta. Como não ser manipulado por meus filhos? Essa. Eu vou contar. O pastor Nathan me ajudou nessas perguntas. E ele escreveu um texto de um episódio que ele teve com a filha mais nova dele, um dia antes de eu ter mandado a ele este e-mail com as perguntas. E ele escreveu um texto, e eu vou ler para vocês,
do desafio que ele teve na noite anterior ao momento em que eu escrevi para ele. Ele diz o seguinte: na noite passada, quando voltamos de um jantar com amigos, a moça que ficou cuidando de nossos filhos comentou a atitude da minha filha mais nova, dizendo que ela estava emburrada e brava todas as vezes que era pedido para ela fazer algo. Essa minha filha mais nova é muito emocional. Às vezes, ela é assim mesmo. Mas neste caso, eu já havia percebido que ela estava meio sem paciência ultimamente. Poderíamos ter simplesmente pensado que ela estava manhosa e não lidar mais com isso. Mas hoje de manhã, antes de levá-la para a escola, eu parei na padaria e tomei um chocolate quente com ela, somente nós dois. E disse a ela o que a moça havia me contado sobre o comportamento dela na noite passada. E perguntei por que ela estava agindo daquela forma ultimamente. Nós conversamos por um tempinho e finalmente descobri que ela estava chateada com uma amiga da escola que não estava brincando com ela quando ela queria. Parece lá em casa, né? Quando ela queria brincar. E isso a estava incomodando. Uma outra coisa que ela disse foi que um dia destes eu estava brincando com sua irmã mais velha e não a convidei para brincar juntos. E que isso também estava a incomodando. Preste atenção, amado, agora, daqui para frente. Porque até aqui, né, lá em casa é igualzinho, né? Agora daqui para frente, veja só como ele agiu mediante essa situação. Eu afirmei a ela o quão amada e preciosa ela é para mim. Mas eu não me desculpei por não tê-la convidado para brincar. E também não concordei com ela por ter ficado chateada com a amiga da escola. A razão por isso é que ela não pode controlar as pessoas por um mau comportamento. Pois ela, ficando brava com a sua amiga por não brincar com ela, e brava comigo por não tê-la chamado, é uma tentativa de manipulação através das emoções. E eu não posso concordar por ter escolhido ser manipuladora. O que eu fiz então? Eu reafirmei de que ela é muito amada por nós e também disse que faço atividades somente com ela, como aquela que estávamos fazendo naquele momento. Também falei para ela que as pessoas não têm a obrigação de brincar sempre que ela quer. Que coisa interessante, né? Amados, nós precisamos ensiná-los, ensinar os nossos filhos, que eles não podem manipular as pessoas com feições emotivas. Quantos aconselhamentos eu e a pastora já tivemos ao longo desses 10 anos de pastoreio, 11 anos de pastoreio, onde pessoas choram, e o choro significa uma manipulação emotiva. O choro não quer dizer muita coisa. Pais, aprendam isso, em nome de Jesus. O choro não quer dizer muita coisa. Pessoas choram por música bonita, que nem entendem a letra. Sim ou não? Está lá o gringo cantando inglês, chorando. Não está nem sabendo o que está falando, né, na letra. Mas está chorando porque mexeu na alma. E toda vez que mexe na alma, chora. E muitas vezes mexe na alma numa coisa que tanto faz referente à conversa. Então, não seja levado pela emoção do seu filho para mudar de ideia, para abrir mão de um princípio, né? Seja firme, né? Como que você... Pode falar, sobe aqui rapidinho. Como que você não é manipulado pelo teu filho quando você não abre mão dos princípios que você está incutindo na vida dele? Simples assim. É que eu vejo que o choro, nesse caso da manipulação, é muito interessante porque é um desvio, né? A criança,
a mulher também sabe que é uma arma. Quantas vezes, né, o marido fala assim, não, bem, não começa a chorar, porque senão não vai dar para a gente conversar. Você chorando, não, porque é uma arma, né? Às vezes a gente está tratando de algumas coisas sérias, a criança começa a chorar e a gente desmonta, e a gente fala, não, vem aqui. Então, se nós íamos ser duros, se nós íamos ali tratar aquilo, se ela começa a chorar, ela entende que ali ela vai conseguir fazer com que você pegue mais leve. Então, é uma forma realmente, e se ela consegue isso com o pai, com a mãe, ela vai crescer entendendo essa arma. Então, muitas vezes também, quando nós vamos tratar, né, no aconselhamento, e a gente vê que a pessoa aceita e ela já começa a chorar, a gente percebe que já é uma tentativa de não entrar realmente na questão, no problema, e de desistir o confronto que é necessário, muitas vezes. Então, a gente vê muitas vezes o choro. Não que a criança às vezes está sentindo, está arrependida, a gente sabe também, né, que no aconselhamento tem um choro de arrependimento, mas a gente sente que muitas vezes essa arma de manipulação, de já a princípio, né, começar a chorar, quando a gente pega na boca da botija, a gente pega ali, com a Ana muitas vezes, né, isso aconteceu. Eu lembro ela pequenininha, gente, era impressionante. Se eu pegava ela fazendo alguma coisa, ela olhava para mim e começava a mandar beijo. Ela olhava para mim e fazia assim. Porque ela sabia que ela ia me desmontar, sabe? Então, assim, eles vão tentando, né? Eles tentam nos seduzir de alguma forma, nos manipular para a gente desviar e nos quebrar, às vezes, para a gente não conseguir levar à frente aquilo que era importante. Então, eu vejo assim, é muito da nossa natureza, né? Da natureza do ser humano, porque ninguém realmente gosta de ser confrontado. A verdade é essa, né? E a gente tem essa natureza. Então, a criança, desde muito cedo, ela sabe que repreensão é um troço chato, né? Que repreensão é uma coisa muito ruim. O castigo também é muito ruim. Então, tudo que ela puder fazer para amenizar isso, ela vai fazer. Então, a gente precisa realmente ficar muito atento. Essa carta do pastor Nathan, o G leu, e eu falei assim, uau, porque ele conseguiu ver muito além, né? Ele disse assim, olha, você ficou chateado, porque a chateação dela era uma forma de manipular e de não ser tratado a coisa, né? Porque, geralmente, a gente fala assim, poxa, eu falei, não fica chateado. Você está triste, mas não fique chateado. E aí fica em cima da chateação e não da questão em si. Então, foi muito bacana, porque ele conseguiu ver além daquilo e viu que, na verdade, ela estava tentando manipular com essa sedução, né? Que toda mulher sabe muito bem fazer. Tem muito homem que faz isso também. E essa manipulação, né, ela não só no choro, né, mas nos momentos de alegria também. Eu me lembro que teve uma época em que toda vez que eu comprava um sorvete e entregava para a Ana, ela me dava um abraço e falava, papai, eu te amo. Mas não é por causa do sorvete, tá? Eu com um olho no peixe, outro no gato, né? Então, realmente, né, e nós precisamos ser inabaláveis com essas tendências emocionais. Então, quando nós identificamos algo que precisa ser corrigido e nós nos achegamos aos nossos filhos, chorando ou dando risada demais, né, a gente precisa permanecer, porque é isso que eles vão absorver e aprender de nós, né, de que nós somos pessoas de uma palavra só, e conseguimos identificar ali a realidade. Tem um texto muito interessante, quando Zorobabel e Esdras estavam começando a reconstruir o templo, depois do cativeiro babilônico, está lá em Esdras 4, de 1 a 4, eu vou ler na versão NTLH, e é muito interessante, porque algumas pessoas se aproximam deles para ajudá-los à reconstrução do templo. E olha só que interessante, Esdras 4, de 1 a 4, diz o seguinte, os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam, veja, os inimigos, ok? Souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias e disseram o seguinte, queremos construir o templo junto com vocês.
Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifício a Ele desde o tempo de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então, a gente daquela região, preste atenção, depois que a resposta foi não, a proposta veio de ajudar a reconstruir o templo, certo? Certo? Imagina, estavam precisando de ajuda. Estava tenso o negócio, era complicado, as pedras não eram pequenas, eles estavam ali se esforçando, e eles negaram, e aí olha o fruto, né, do coração dessas pessoas que chegaram, que se aproximaram. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas, e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Mas eles conseguiram identificar, olhar além das palavras, olhar além da proposta, além daquilo que estava aos olhos deles. Eles identificaram a intenção do coração. E nós precisamos aprender a identificar a intenção do coração dos nossos filhos. Sempre, sempre. Porque muitas vezes um pedido de alguma coisa não quer dizer bem aquilo, né? Um arrependimento, muitas vezes, de palavras são vãs, são palavras vãs, né? A gente fala que isso nos marcou muito, que no início do Vertical era muito engraçado, porque os jovens todos iam para frente, quando nós fazíamos o apelo, né, de seja qual fosse o apelo. Né? Você que quer se arrepender, que pintou o cabelo de loiro, estava aqui. Seja qual for, estava aqui. Mas era muito engraçado, porque chorava, aí tocava o telefone, puxava assim, chorando. Alô? Oi, e aí, meu, beleza? Saía andando. A gente olhava e falava, não é possível. É bipolar. É bipolar o ser humano aqui. Né? Só que o que a gente identificou? Que na verdade era superficial. E muitas vezes a gente tem que identificar isso nos nossos filhos. Se foi profundo ou se foi superficial. Né? Porque isso vai definir muitas coisas que nós vamos trabalhar. E a última pergunta. Ninguém deu um glória a Deus aí. A última pergunta: o que fazer se meus filhos não sabem dizer não para os seus amigos? Essa pergunta é muito boa. E não tem como nós não nos lembrarmos de uma pessoa na palavra de Deus que não soube dizer não, chamado Sansão. Não é verdade? Sansão nasceu um homem separado, né, para ser um homem consagrado, foi consagrado, nazireu, tesoura, navalha não passou na sua cabeça. E a promessa a este homem é de que ele ajudaria o Senhor a derrotar os filisteus, de que ele seria um responsável de grande parte dessa derrota. E aí, no meio do percurso, ele conhece uma filisteia chamada Dalila. E ela, então, desvia o percurso da história desse homem. E nós sabemos que ela insistentemente fica tirando a paciência dele para que ele conte o segredo dele. E ela tenta uma vez, não dá certo, tenta outra vez, não dá certo, até que ela consegue. Só que nesse trecho da história, onde Sansão e Dalila estão ali, e ela está tentando decifrar o segredo da vida dele, da força dele, né, tem 3 palavras que eu quero chamar a tua atenção. Que a primeira está lá em Juízes 16:4, que é quando Sansão conhece Dalila. E o texto diz assim: depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. A primeira coisa que pode acontecer num processo em que os nossos filhos não estão conseguindo dizer não aos seus amigos, é que eles se afeiçoaram a algo ou a alguém. E essa afeição
vai iniciar um processo, então, de desconstrução de autoridade. Preste atenção naquilo que os seus filhos estão se afeiçoando. Preste atenção o que está tomando conta do coração dos teus filhos. Às vezes é um videogame, às vezes é uma amizade nova que pintou aí, às vezes é um lugar onde ele gosta de estar e desde então não tinha nada chamava a atenção dele, agora ele vai lá o tempo todo, ele está sempre lá. De repente mudou a forma de vestir, né? Os pais dos adolescentes. Preste atenção ao que o seu filho está se afeiçoando. O que tem conquistado o coração do teu filho ou da tua filha. Porque aí está dando início a um processo. E muitas vezes, na maior parte das vezes, esse processo é um processo de morte, como foi com a vida de Sansão. Segunda palavra que eu quero chamar a tua atenção neste trecho da história de Sansão e Dalila, está lá no mesmo capítulo 16 de Juízes, no versículo 5 agora. O texto diz assim: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, veja, os príncipes dos filisteus que estavam querendo dominar Sansão, que estavam querendo matar Sansão, se uniram a Dalila e ofereceram a ela uma estratégia e disseram a ela, persuade-o. Persuadir significa enganar e seduzir. Sabe por quê, meus amados? Porque se os nossos filhos estão se afeiçoando, se os nossos filhos algo novo está conquistando o coração deles, muito provavelmente aquilo estará seduzindo e enganando a vida e o coração e a mente dos nossos filhos. Foi o que aconteceu. Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Veja só. Dalila, então, foi levada a persuadir, a enganar e seduzir Sansão. E os nossos filhos podem ser seduzidos por valores contrários àqueles que nós ensinamos. Sabe como isso acontece? Quando existe um processo. Queridos, diga essa palavra comigo, processo. Essa palavra é chave para tudo que diz respeito à educação numa criança. Para tudo há um processo, tanto para construção quanto para desconstrução. Não é do dia para a noite que uma criança se torna um jovem rebelde. Não é. Algo está sendo construído, algo está na fundação que a gente não consegue ver, né? Ou deveríamos estar vendo, e de repente, de uma hora para outra, passa do tatame, do compensado, daquelas madeiras, como que fala? Tapume. Porque, né, você passa na rua, você vê um prédio em construção, um edifício em construção. Em São Paulo isso era muito comum, é muito comum. Muitos edifícios em construção. Então você passa, eu lembro no meu trajeto de escola, passava por meses e meses e meses, e nada daquele negócio, não tinha nada do outro lado, era só um muro de madeira. Né? Daqui a pouco, primeiro andar, a hora que aparece o primeiro andar, o negócio sobe rapidinho. Né? Porque estava havendo ali dentro um processo. Aquele processo estava escondido. Passou do processo de embasamento, o resto é muito rápido. E é por isso que nós devemos entender este processo e lidarmos com isso. Ensinar ao nosso filho um novo valor não é
falar uma vez sobre aquilo e dormir em paz, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, pronto, todos os meus problemas foram resolvidos. Muito pelo contrário, né? Nós devemos estar constantemente ensinando, porque o texto diz que Dalila conseguiu extrair o segredo de Sansão. Olha lá no versículo 16 do capítulo 16 de Juízes. Importunando ela todos os dias. Todos os dias Dalila importunava Sansão. Incomodava aquele homem. Porque todos os dias uma semente era plantada. Uma outra semente era plantada. Outra semente era plantada. Até que ele perdeu a paciência e contou para ela o seu segredo. E amados, nós devemos fazer o processo inverso com os nossos filhos. Sempre. Não ache, meu amado e minha amada, não ache que porque você falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é o suficiente. Enquanto ele estiver ao teu alcance, ensine-o constantemente os valores. Em nome de Jesus. E olha o que acontece, Juízes 16, 20. E disse ela, pela última vez, né? Ela cortou de fato as tranças de Sansão. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, olha só. Ele achava que seria como todas as outras vezes. Sairei ainda dessa vez como dantes me livrei. E porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. O processo de Satanás sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, é nos importunar, bater na mesma tecla, aquela tecla do pecado, aquela tecla da nossa fraqueza, aquela tecla da insistência do nosso filho, aquela tecla daquele momento em que ele fica ali, e ele espera um momento em que a gente vai esmorecer para ele entrar, porque quando ele entra, o que acontece? Deus sai. Porque luz e trevas não permanecem no mesmo lugar. E quando Deus sai, Satanás toma conta. E aí ele estabelece também um reino. Porque ele também estabelece reinos. Não é só Deus que estabelece reinos. E nós precisamos zelar diariamente. Porque o fruto da sedução e do engano do mundo nos leva à morte espiritual. E Satanás está trabalhando com todas as suas armas para roubar, matar e destruir a vida dos nossos filhos. Porque ele sabe que enquanto não for propagado a palavra de Deus aos 4 cantos desse planeta, que enquanto não for levantado homens e mulheres de Deus que falarão do seu amor, Jesus não voltará. Nós estamos em guerra, amados. E os nossos filhos estão sendo alvo do inimigo. E nós precisamos nos atentar com isso. Deixa eu te dizer algo. Alargue a sua visão. Quando você educa o teu filho, a tua filha, você não deve somente estar preocupado para o bem dele ou dela, mas você deve estar preocupado para a história de Deus para com a terra. Porque quando nós olhamos para os nossos filhos como esperança, quando nós olhamos para os nossos filhos como cumprimento de Efésios 4, quando nós olhamos para os nossos filhos como aqueles que irão desbravar no reino de Deus, que darão continuidade àquilo que já está acontecendo, nós então encaramos uma responsabilidade ainda maior do que a de simplesmente ter um filho que deu certo. Ter um filho que deu certo, igreja, para o cristão, é um pensamento medíocre. Ter um filho
que permaneceu longe do pecado, é um pensamento medíocre para o cristão. O cristão tem que ter um olhar maior, mais longe, mais nobre. Nós devemos olhar para os nossos filhos como solução, como esperança para as pessoas perdidas. Nós temos que olhar para os nossos filhos como aqueles que sucederão a vinda de Cristo, a volta de Cristo, o resgate da noiva do Senhor. Tem alguém aí? Amados, nós precisamos orar para que a unção do Senhor caia sobre a nossa casa. Nós precisamos orar para que a palavra do Senhor seja vivida no meio de nós. É muito mais do que ter medo de que os nossos filhos se envolvam com droga ou com qualquer outra coisa, somente. Isso é pobre demais. Isso é medíocre demais, isso é incompleto. Nós devemos olhar para os nossos filhos como esperança, como a obra que o Senhor está guardando para que a promessa dele, a profecia dele se cumpra aqui na terra. Há uma profecia para esta cidade, há uma promessa do Senhor para este lugar, e os nossos filhos podem fazer parte disso. Isso vai muito além do que eles estarem protegidos. Uma coisa é preparar um filho para ser protegido. Outra coisa é preparar um filho para ser um soldado de guerra. É completamente diferente. E nós devemos nos atentar a isso. Nós devemos nos atentar a isso. E essa batalha começa agora. Porque ela já começou, na verdade. Os nossos filhos são a esperança do Senhor aqui na terra. E nós precisamos olhar da mesma forma. Devemos olhar das mesmas formas. Os filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E nós não podemos estagnar a obra do Senhor no meio de nós. Ah, meus amados, não podemos. Não podemos ser egoístas ao ponto de querermos o melhor para os nossos filhos somente. Deve começar assim, mas deve continuar. O que o teu filho vai acrescentar para o reino de Deus? Quantos o teu filho irá salvar? Como o teu filho será relevante aqui na terra? Eu quero concluir esta série com essas perguntas para você. E essas perguntas eu não vou responder, quem vai responder é você, na tua casa. Se Deus tiver que dar um nome ao seu filho, qual será esse nome? Quais são as promessas do Senhor para os seus filhos? Qual será o legado que eles vão deixar aqui? E tantas outras perguntas que eu poderia fazer. Pense mais longe. Pense com o pensamento, com a mentalidade do reino de Deus. Para que o Senhor possa dar continuidade àquilo que Ele já começou. E para que Jesus possa voltar o antes possível. Em nome de Jesus. Deixa eu te dizer, vai ser perfeito lá no céu. Vai ser perfeito lá no céu. O melhor que nos aguarda é a partir daqui. É a partir daqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em guerra. Devemos ser treinados para essa guerra. E devemos conquistar espaço para o Senhor nessa guerra. E os nossos filhos são peça fundamental para isso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, amados. Eu quero convidá-lo a ficar de pé.